Se você gosta de criar canários, como eu, está no ambiente certo. Seja bem-vindo ao Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson e quero bater um papinho com você a respeito da criação dos nossos canários, hoje com o tema criar canários compensa? Esse é um tema que não é inédito. O assunto sobre outro título já tem sido levantado aqui no YouTube por outros criadores, né? Mas nós gostaríamos também, na condição de criador, a condição de criadores que somos, de externar a nossa opinião a respeito, principalmente para aqueles que, apesar de gostarem, de se descobrirem amantes dos canários, ainda não se decidiram muito, né? Se vale a pena criar canários, não é? E se compensa. Criar canário compensa? Vamos falar um pouquinho a respeito, então, desse assunto. Se essa pergunta fosse feita a um youtuber da área, bastante conhecido, nosso querido Alex Pino, ele diria, com aquele jeito bonachão, sorridente, depende. Nós não vamos parafrasear o Alex, porque nós queremos caminhar por uma outra vertente. Mas vamos chegar lá, no final o resultado é o mesmo, respeitando sempre e aprendendo muito com esse expert da canaricultura baiana. Ele é baiano, Canarinho Bahia. É juiz da FOB, né? E tem um notório saber na área da canaricultura, conhece muito a respeito, então sempre tem muito a nos ensinar, principalmente a nós que estamos iniciando a criação, não a criação, aquela criação, aqui na Bahia se diz azóio, né? Aquela criação que não é sistemática, porque nós criamos aves desde que éramos crianças, e olha aqui, já faz um tempinho que nós deixamos de ser crianças, né? Mas criar de maneira sistemática faz apenas alguns anos que nós estamos, né, nesse caminho, e sempre buscando colher os ensinamentos que são respingados por um ou por outro criador da área que já tem um know-how, que já tem uma expertise, que já tem um background, que já tem uma base de conhecimentos formada dentro da área, principalmente dos canários de coco, que nos permite ir assimilando, né? E amalgamando todos esses, um conhecimentozinho aqui, outro ali, juntando com aquilo que nós já sabemos para formar a nossa própria bagagem. Então nós
de maneira nenhuma desprezamos as considerações do Alex. Aproveitamos para mandar um abraço para o seu Eduardo Pino. De vez em quando nós adquirimos algumas aves, alguns produtos do seu Eduardo Pino. Um abraço, seu Eduardo Pino. Um abraço, Alex. Se chegar até você esse modesto vídeo, né? Então, nós não diríamos depende, porque uma vez que nós estamos nos dirigindo à grande maioria dos criadores ou daqueles que pretendem criar, nós diríamos que não. Agora, esse não, curto e grosso, ele se refere à compensação, ele se refere à compensação material, ao retorno financeiro. Porque existem duas compensações, né, que o Criador tem, que o ser humano tem. Nós somos compensados materialmente, mas nós também somos compensados sensorialmente. Existem compensações que não são materiais, são compensações psíquicas, são compensações que preenchem, que compensam o nosso espírito, ou quem não quiser ouvir falar em espírito, que compensam a nossa mente, que compensam o nosso psicológico, né? Nós fazemos algo e nos sentimos bem, nós nos sentimos recompensados, e a vida é uma troca onde nós buscamos sempre a recompensa, seja a recompensa material, seja a recompensa sensorial. Então eu diria para todos aqueles que criam ou que querem criar canário, que não existe uma compensação material, financeira, pelo menos para a grande maioria. Eu estou falando para a grande maioria. É claro que toda regra tem exceção, e nós não devemos esquecer de que o equilíbrio evita os paroxismos, evita os extremismos, e todo extremo é perigoso. E existem, é claro, aquelas situações onde, mesmo sem desejar um retorno material, o trabalho do Criador, depois de um certo tempo, depois de muito tempo às vezes, é recompensado, e ele começa a ter um retorno até material. Ele começa a ter um retorno material, aí vai começar a compensar materialmente. Isso depois de muito tempo, para a grande maioria, claro. Para a grande maioria daquela minoria que consegue ter retorno material. Que fique bem explícito isso. Aí eu lembro aqui do Zé Carlos, do Criador do Santista. Quem, como eu, olha quase todos os vídeos que é possível olhar, né? E assiste para aprender alguma coisa e para admirar a sapiência, o conhecimento dos criadores, que tem já seu nome inscrito na galeria dos reconhecidamente proficientes na área da canaricultura, como o Zé Carlos, né? Ele disse um dia desse, num dos vídeos dele, que ele ainda não conseguiu ter de volta todo o investimento que ele fez durante a sua vida de criador. Ele não conseguiu ainda ter de volta.
tudo que ele investiu. E olha, tem muito tempo que ele cria canário, né? Mas isso não significa que ele não tenha compensação, porque se ele não tivesse compensação, ele não criaria. Compensa sim criar, mas a compensação não é a compensação material, é a compensação do prazer de você criar, é a compensação de você poder conviver nesse ambiente em que eu estou aqui, que nós estamos aqui, gravando esse vídeo que você está assistindo agora, e eu agradeço. Esse prazer é impagável para os amantes da canaricultura, né? Então, da ornitocultura em geral. Então, é um prazer que não tem preço. Eu acho que se você quer iniciar uma criação de canários e você já se pergunta, mas eu vou ter lucro, mas eu vou ter retorno, sinceramente, meu amigo, eu não sei se você está no ramo certo, porque você está procurando uma atividade comercial, não é um hobby que você está procurando, você está procurando uma atividade comercial. E aí você precisa de um aconselhamento financeiro, né? Muito equilibrado, precisa de ter um suporte que lhe dê condições de saber se no lugar onde você vive, na região onde você mora, se há condição de você implantar esse tipo de negócio. Porque, na verdade, você está pensando num ramo de atividade comercial. E aí, você tem que procurar uma ajuda para você ver se realmente vale a pena investir na sua região, na sua cidade, né? No seu município, nesse ramo de atividade. Que é um nicho de atividade bastante restrito, uma vez que canário não se come, não são gêneros alimentícios, né? São animais de estimação, e há uma saturação, e há uma busca, e assim como há aquelas pessoas que compram qualquer um, existem pessoas que buscam realmente animais de pedigree, animais que tenham um passado, que sejam de um determinado criador. Então é preciso investir e é preciso pesquisa, mas aí já é uma atividade comercial. É por isso que eu digo que não compensa criar canário, materialmente falando, não compensa, porque nós que amamos os canários, a canaricultura, eu até fico assim meio com alguma reserva na hora de falar em canaricultura, porque a canaricultura já dá um tom assim até mais comercial para coisa, escala maior e tal, mas tem também a questão da criação mais organizada também. Mas nós que amamos as aves, que amamos os canários, nós nunca nos perguntamos isso na hora de criar. Nós simplesmente nos apaixonamos pela beleza da cor, pelo porte, pelo canto, e aí vamos lá e compramos. E aí compramos uma ave e depois achamos que aquela ave precisa de uma companhia e queremos ver como é que reproduz, e aí compramos uma companheira para aquele macho, né? Geralmente compramos um macho, é claro, no começo,
por cantar, né? E o canto é o que atrai à primeira vista, né? A cor também, a beleza. E aí nós compramos uma companheira e aí formamos um casal, daqui a pouco eles reproduzem, e aí nós vamos... E daqui a pouco nós estamos com um plantel, né? E se amarmos verdadeiramente essas aves, nós vamos continuar o nosso processo e vamos continuar a criar. E os custos vão aumentando cada vez mais. Nós vamos tendo cada vez mais custos, nós vamos aumentando o plantel, vamos aumentar a alimentação, vamos ter que aumentar os cuidados, medicamentos, vamos ter que aumentar o ambiente em que eles vão estar, vamos ter que aumentar o tempo que vamos dedicar para eles, enfim. E aí realmente a coisa vai ficando cada vez mais dispendiosa. Nós vamos gastando cada vez mais, a não ser que contentemos-nos apenas em ter 1 ou 2 ou 3, o que é muito complicado para o amante da ornitocultura em geral, não apenas da canaricultura. É difícil a gente ter só um passarinho, né? Ter só uma ave, né? A gente está sempre aumentando esse plantel. É preciso muito disciplina. Mas se você não tem condição de criar, se você não tem condição de alimentar, se você não tem condição de criar bem, se você não tem tempo para você poder cuidar bem, é melhor você ter 2 ou 3 gaiolas do que você ter 10, 30 gaiolas e não poder se criar de uma maneira que degradante até para as nossas aves. Então é melhor não criar. Mas a verdade é que a gente vai aumentando, né? E de repente a gente não tem retorno. E só mais tarde, com o tempo, de repente, o nosso esforço começa lá, depois de muitos e muitos anos, nós começamos a ter materialmente algum retorno, podemos começar a ter materialmente algum retorno, né? A partir do momento em que nos tornamos mais conhecidos, em que começamos a participar dos campeonatos, dos torneios, né? Em que as pessoas nos conhecem, conhecem as nossas aves, e aí buscam comprar as nossas aves, e aí então nós vamos tendo um retorno que a princípio vai suavizando os custos da manutenção de um plantel, né? De um bom plantel. Então, existem alguns criadores que começaram assim, e graças ao seu empenho, à sua dedicação, né? Chegaram lá no topo e tiveram seu trabalho reconhecido, e hoje poderiam até viver única e exclusivamente da canaricultura. E tem até alguns poucos que vivem, né? Mas são pouquíssimos dentro desse universo dos criadores. São pouquíssimos os que chegam a esse nível. Os outros conseguem amenizar os gastos da criação, né? Vendendo algumas aves para custear a manutenção das outras. A grande maioria faz isso. E no começo, nem isso se consegue. Eu vou dar exemplo da minha pessoa. Nós residimos numa região extremamente pobre do sertão da Bahia, Queimadas, Bahia, e a cidade é muito pobre, e
Os poucos canários que nós produzimos, olha, nós tivemos 60 filhotes, mais ou menos, na nossa última reprodução. E até hoje nós temos alguns canários aqui conosco. Nós temos, afora aqueles que nós tiramos para melhoramento de plantel, nós temos ainda uns 10 canários à disposição para venda, mas não conseguimos vender, porque a cidade é pobre. Não é só a questão da pandemia, não, é porque a cidade é pobre mesmo e as pessoas não se interessam muito e não compram canário, tá? Aí nós teríamos que buscar mercados nas cidades vizinhas, o que nós vamos ter que fazer nessa próxima reprodução, porque esperamos, aumentamos o plantel, e mesmo assim, um economista fica arrancando os cabelos, mas você não está vendendo, como é que você aumenta o plantel? Aí que vai ser dispendioso mesmo, aí é que você, aí é que não vai dar lucro, aí é que não vai compensar mesmo, porque você vai ficar com um bocado de canário aí alimentando, e isso só vai aumentar a sua despesa. É verdade, mas nós não conseguimos deixar de melhorar geneticamente e aumentar um pouco as nossas matrizes, né? E vamos buscar nas cidades vizinhas tentar vender essas aves na próxima reprodução, né? Vamos tentar levar para Cansanção, cidade vizinha aqui, Santa Luz, Valente, talvez Conceição do Coité, né? Conceição do Coité já tem muita gente lá que produz, mas aqui na nossa cidade, no nosso município, as pessoas ainda têm a cultura de criar silvestre. Então não valorizam muito o canário, valoriza mais o coleirinho, o pássaro preto, o papacapim, né? O azulão, o cardeal ou o galo de Campina, como você conhece na sua região, até porque vai lá no mato, na caatinga e pega e coloca na gaiola, que é um crime, né? Mas as pessoas ainda não têm esse esclarecimento e a gente tenta fazer um trabalho de conscientização, né, de que não se deve pegar silvestres dessa forma para colocar, aprisionar em gaiolas, sendo que você pode criar um canário, que é um animal doméstico, e você pode criar de forma legal, sem nenhum problema, e pode ser um preservador da espécie, né? A gente tenta fazer esse trabalho de conscientização, até porque sou professor, e a gente tenta fazer com que as pessoas nos ouçam, mas é um trabalho, né, que não é fácil. Então não compensa, para a grande maioria, se você está pensando em criar, pensando em compensação material, regra geral, não compensa. Até os grandes criadores, para eles chegarem a terem uma autossuficiência econômica dos seus canaris, dura anos e anos e anos. Não é assim, num passe de mágica da noite para o dia, não. Tá? Tem gente que bota um posto de gasolina e com um ano já teve lucro para comprar não sei quantos carros e tal, fazer aqui, criar canário. Mesmo que você esteja pensando em criar comercialmente, tome muito cuidado, porque não é assim que funciona, que a banda toca. Talvez você não tenha lucro, né? A não ser que você faça uma pesquisa bastante séria para ver se realmente você vai conseguir, no lugar onde você está, se você conseguiria ter lucros com a criação de canários. Mas para quem ama os canários, compensação material, a compensação é sensorial, é espiritual, é psicológica, é o prazer. É o prazer de você ver que aquela ave que você trabalhou ano passado te deu filhotes
esse ano, que se aproximaram um pouquinho mais do estándar da raça, é o prazer de levar uma ave para um campeonato e ela pontuar ou chegar lá no topo. É o prazer de ver seus pássaros sadios, cantando muito, reproduzindo bem. Esse prazer compensa por esse lado que não é material, compensa muito, tá? Compensa-se por esse lado sensorial, por esse lado psicológico. É uma terapia para quem ama esse ambiente, para quem ama as aves, para quem ama os canários. O trabalho que você desenvolve dentro do canaril não é nenhum sacrifício, é um prazer. Cuidar de uma ave doente, cuidar da reprodução, cuidar todas as etapas do manejo, a criação, cuidar na muda de pena, cuidar dos filhotes, na criação dos filhotes, enfim. Ouvir, nós estamos aqui produzindo esse vídeo, estamos sendo alimentados por essa profusão de cantos. Eles estão se preparando para a etapa da reprodução, então estão cantando muito, né? Às vezes até atrapalha a gente aqui na fala, mas para nós é um combustível, isso para nós é prazer. Então quando nós entramos, às vezes eu tenho um canaril no fundo do meu quintal, às vezes eu saio de casa chateado, às vezes eu saio de casa um pouquinho chateado, ou às vezes chego do colégio chateado, entro aqui. Quando eu entro aqui, eu deixo o mundo lá fora. Por quê? Porque aqui eu vou ter que me preocupar com vidas que dependem de mim. Cada ave, cada bichinho desse que nós temos aqui é uma vida que depende de nós, né? São vidas que dependem de nós, são vidas que eles estão aí nas suas habitações, nos seus habitats, mas eles dependem de nós em tudo, para comer, para beber água, para se manter saudáveis, né? Então, só isso já faz com que a gente concentre a nossa atenção neles. Depois, eles nos agradecem de uma maneira maravilhosa, eles nos agradecem com cantando, cada um, de vez em quando, dá uma nota diferente, ó, tá ouvindo? Ó, coisa linda, ó, que maravilha. De vez em quando, um nos surpreende, dá uma nota diferente, né? Dá um arpejo diferente, canta de uma maneira diferente, inusitada até, que nós ainda não tínhamos ouvido, apesar de tantos anos, né? Já na criação de aves e de canários. Eles nos procuram nos agradar através da reprodução, quando trazem seus filhotes lindos, não é? Um filhote mais bonito do que o do ano anterior, e a gente fica ali embevecido, observando. É claro que é preciso amar as aves, é preciso amar os canários, é preciso gostar muito dos canários, para que nós possamos ter esta recompensa, essa compensação, tá? Não é impossível que você tenha uma compensação material, ela pode acontecer e ela acontece, como nós fizemos aqui algumas exemplificações, pode acontecer e acontece, né? Com o passar do tempo, dos anos, talvez você consiga, né, essa compensação material. Mas para quem ama, para quem gosta muito desse ambiente, a compensação é diária, a compensação se faz no dia a dia, né? No relacionamento com a ave, no relacionamento com o canário, é que a gente vai vivendo essa compensação.
Então, compensa criar canários. Criar canários compensa? Sim e não. Ou não e sim. E aí você já sabe quando é que não e quando é que sim, depois de tudo que nós conversamos aqui, não é verdade? Então, se você ama, se você gosta mesmo de canários, e eu acredito que você gosta, você ficou até agora comigo, né? Ouvindo essa palestra desse velho professor, não professor de canários, né? Mas professor de profissão. Nós somos formados na área de letras, né? Trabalhamos com língua e literatura, hoje só mais com língua, não com literatura. Mas esse professor que gosta tanto de canários, se você gosta muito, como eu, então eu acho que você não está procurando, você não está procurando a compensação material, você está procurando a compensação imaterial, não é verdade? Você está procurando o prazer, a satisfação de criar, né? Aquele prazer que sente o apaixonado pela canaricultura, aquele prazer que sente o amante do canário quando ele entra no canarinho, ou mesmo sem ter um canarinho, quando lá do ladinho da casa dele, né? Ou no alpendre, ele tem uma gaiolinha e tem lá um canário mandando bala, cantando muito, estouradão lá. Nesse período, então, eles estão estourados, né? Saíram da muda de pena, estão cantando muito, louquinhos para namorar, né? Então, isso é um prazer, ouvir o canto, observar a beleza. Existem valores que são inalienáveis, que ninguém tira de nós, e existem valores que não se compram, que não tem preço material, né? Existem compensações que o ser humano busca, que não são dadas por nada de matéria, nenhum dinheiro compra, né? Prazer, por exemplo, esse prazer que nos dá a canaricultura, né? Da gente criar, da gente ter o trabalho, da gente ouvir o canto, da gente ver os filhotes, da gente estar nesse ambiente com os canários. Não há dinheiro que pague. Não compensa. Compensa sim. Claro que compensa, né? Claro que compensa. Paz e luz. Até o próximo vídeo.